Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Djalan, sou professor de matemática do SED 8 do Gama e dou aula para os segundos anos C, D e E. Nessa videoaula, iremos resolver alguns exercícios sobre os sólidos de revolução, que são cilindro, cone e esfera. Acompanhem lá, por favor. Questão número 1. Dado um cilindro de revolução de altura 12 centímetros e raio da base igual a 4 centímetros, determine esses quatro itens. Vamos lá. Primeiramente, a gente vai observar que um cilindro ele é formado por um retângulo e dois círculos. Então, observando isso, a gente tem aqui que a área da base, que é isso daqui, ó, um círculo, a gente vai ter que a área da base é igual a π vezes r ao quadrado. Como o raio é 4 centímetros e a gente vai adotar o π para todas as questões igual a 3, até mesmo para facilitar seus cálculos, a gente vai ter 3 vezes o valor do raio, que é 4 ao quadrado, a gente vai ter 3 vezes 16, que dá 48 centímetros quadrados. Esse é o valor da área da base, que é isso daqui, ó. Só esse círculo aqui da parte inferior. O que é a área lateral? A área lateral é esse retângulo aqui, ó. A área lateral vai ser dada por aqui a área da base e aqui a área lateral. A área lateral vai ser dada por 2 vezes o π vezes o raio vezes a altura desse cilindro. Então a gente vai ter que esse valor vai ser igual a 2 vezes 3 vezes o raio, que é 4, vezes a altura, que é 12. Fazendo essa multiplicação, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 12. 24 vezes 12 vai dar 288. Então nós temos que a área lateral desse cilindro é 288 centímetros quadrados. A área total do cilindro vai ser dada por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Esses dois valores nós temos aqui em cima. A área da base é 48 centímetros quadrados e a área lateral 288 centímetros quadrados. Então, a gente vai ter que a área total vai ser dada por 2 vezes 48 mais 288. 2 vezes 48 dá 96, mais 288 vai dar um total de 288 mais 96, 384. Então a área total desse cilindro, 384 centímetros quadrados. Para calcularmos a área da secção meridiana, a gente vai ter que lembrar um detalhe. O que é a área da secção meridiana? Quando nós temos um cilindro, se nós observarmos aqui, a área da secção meridiana é esse corte que a gente faz aqui, ó. Então vou pintar aqui para você. Esse corte aqui, exatamente no meio do cilindro, é a área da secção meridiana. Então aqui é H e aqui é 2R. Por que 2R? Porque é o diâmetro. R mais R dá o diâmetro. Então a área da secção meridiana vai ser 2R vezes H. 2R é 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes 4. A altura é 12. Então vai ficar 2 vezes 4 vezes 12. Isso vai dar um total de
2 vezes 4 dá 8. 8 vezes 12, 96. Oito vezes 12, 96. Então a área da secção meridiana vai ser igual a 96 centímetros quadrados. Para calcularmos o volume, a gente vai fazer área da base vezes altura. Ou seja, a área da base nós já temos que é 48, vezes a altura que é 12. Isso nos dará um total de 48 vezes 12, 576 centímetros quadrados. Centímetros cúbicos, perdão. 576 centímetros cúbicos. Então aqui nós temos a área da base, a área lateral, a área total, a área da secção meridiana, que é o corte exatamente no centro do cilindro. Esse corte é de cima para baixo ou de baixo para cima. E aqui o volume do cilindro. Lembrando que o volume do cilindro é calculado sempre com a multiplicação da área da base pela altura. Temos aí esses 5 itens resolvidos. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. Dado um cilindro de revolução, então nós temos aqui um cilindro. Esse cilindro, ele tem... Vou apagar aqui que melhora esse desenho. Esse cilindro, ele tem algumas medidas. E a gente vai observar o que está sendo pedido. Vamos lá. A gente tem um cilindro. Esse cilindro tem a medida do raio aqui que nós não temos. Nós temos a altura. Então, olha só. Dado um cilindro de revolução de volume, o volume dele é 896 pi centímetros cúbicos. A altura nós temos, a altura é 14 centímetros. Está pedindo para calcular a área total. Para calcularmos a área total, a gente vai ter que lembrar que a área total é 2 vezes a área da base, que é 2 vezes πr ao quadrado, mais a área lateral, que é 2πrh. Então, você pode observar que o que está faltando é o raio. Mas com o valor do volume, a gente consegue encontrar o raio. O raio é dado por a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura, que é igual a 896 π. Esse π de um lado e o π do outro, a gente cancela. Vai sobrar r ao quadrado vezes h, o h vale 14, tudo isso é igual a 896. R ao quadrado é igual a 896, dividido por 14. Fazendo essa divisão, nós teremos que o r ao quadrado, 896 por 14, dividido por 14 dá 64. Então nós temos que o raio ao quadrado é igual a 64. Isso nos dá a raiz quadrada de 64, e a raiz quadrada de 64 é exatamente 8. 8 centímetros é o valor do raio. Com isso, a gente vem para cá. A área total é igual a 2 vezes o valor do π, a gente está considerando 3, né? O raio é 8 ao quadrado, mais 2 vezes o π de novo, que é 3, vezes o raio, que é 8, vezes a altura, que é 14. Resolvendo essa parte aqui, ó, teremos 2 vezes 3, que é 6, e 8 ao quadrado é 64. Então teremos 64 vezes 6, dá 384. Então essa primeira parte aqui, 384. Mais essa segunda parte, que é uma multiplicação de 4 termos,
a gente tem 2 vezes 3 vezes 8 vezes 14. Dá 672. 2 vezes 3 vezes 8, que é o valor do raio, vezes a altura, que é 14. 672 mais 384 dá 1056. Então a área total desse cilindro é 1056 centímetros quadrados. A área total vale esse valor. Não esqueça, centímetros quadrados, que é área. Próxima questão, questão número 3. Determine o volume de um cilindro, sabendo que sua área lateral é um quadrado de lado 6π. Então aqui nós temos um quadrado, que é a área lateral. Lembrando que esse cilindro ele é formado assim, ó. Nós temos aqui a área lateral, que é esse quadrado. Ele é formado por 4 lados e cada lado vale 6π. Não podemos esquecer que esse cilindro que está aqui, quando planificado, ele fica nesse formato aqui, ó. Aqui tem um círculo e aqui embaixo também tem outro círculo. Eu vou até apagar esse 6π para não confundir que ele tem alguma relação com esse valor, esse círculo. Então aqui o círculo em cima e embaixo quer dizer que é um cilindro que ele é formado por um quadrado e 2 círculos. É isso que eu estou querendo dizer para você. Então aqui nós temos o outro círculo aqui em cima. E esse quadrado ele tem lado 6π. Olha só o detalhe. A gente está querendo calcular o volume. Para calcularmos o volume, a gente precisa da área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura. Quando essa parte aqui, ó, encaixa nesse círculo, a gente tem um comprimento da circunferência. Então, o comprimento da circunferência vai ser exatamente igual a 6π, que é esse valor aqui, ó, por ser um quadrado. Mas o que é o comprimento da circunferência? É 2 vezes o π vezes o raio. Qualquer circunferência tem um comprimento dado por essa formulazinha. É chamado comprimento da circunferência ou perímetro da circunferência. Tudo isso é igual a 6π. Eu corto esse π do lado, π do outro lado, vai sobrar 2r igual a 6. R vai ser igual a 6 por 2. Então nós temos que o R vale 3 centímetros. Dessa forma, nossa questão está praticamente acabada. Por quê? Nós temos o raio e nós temos a altura. A altura é exatamente igual a 6π. Porque essa medida aqui, ó, é exatamente essa medida aqui, ó, que eu estou pintando. Então nós temos que o volume vai ser dado por π vezes o raio ao quadrado. O raio, no caso, é 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 6π. Nós temos que o π vale 3 para medida para efeito de cálculo, né? A gente está considerando o π redondo, número 3. Π vale 3, 3 ao quadrado é o valor do raio, vezes 6, vezes o π de novo, que é o valor da altura, que é 3. 3 vezes 3 ao quadrado, vezes 6, vezes 3. Então, só multiplicar isso tudo que a gente tem o valor do volume desse cilindro. Então, teremos 3 vezes 3 ao quadrado é 9, vezes 6, vezes 3. Um total de 486 centímetros cúbicos. Então, o volume é igual a 486 centímetros cúbicos. Então, a questão 3, a gente tem que observar esses detalhes. A planificação, observar que aquele lado do quadrado vai ser, esse lado do quadrado aqui que eu estou pintando, ó, vai ser exatamente o comprimento da circunferência.
exatamente esse contorno aqui, ó. E dessa forma a gente encontra o raio. Encontrando o raio, automaticamente a gente consegue calcular o volume, visto que o volume é dado por área da base vezes a altura. Vamos para a questão número 4. Dado um cone de revolução de raio da base 3 cm e altura 4 cm, determine esses 4 itens aí. Vamos fazer um desenho? Então olha só, você tem um cone. Aqui nós temos aqui no seu interior um triângulo retângulo. Vou até pintar ele aqui para ele ficar bem destacado. Aqui nós temos o raio, aqui nós temos a geratriz e aqui nós temos a altura. O valor da altura é 4. O valor do raio é 3 centímetros. Então, nesse triângulo retângulo, a gente pode observar que a gente tem um triângulo bem famoso, que é o triângulo retângulo, e seus lados são 4, 3, e aqui só pode ser quem? 5. É um dos triângulos mais famosos que a gente tem em relação ao triângulo retângulo. Então, a geratriz, se você quiser usar Pitágoras, também pode usar, mas é um triângulo tão comum que não precisa, né? Então, a geratriz aqui é 5 centímetros. Para calcularmos a geratriz, se você quiser fazer o cálculo mesmo, geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado. A geratriz ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que dá 16 mais 9. 16 mais 9 dá 25. E a raiz quadrada de 25 nos dá a geratriz igual a 5 centímetros. Esse é o valor da geratriz utilizando Pitágoras. O valor da área da base é a área de um círculo. A área da base é π vezes r ao quadrado. O π vale 3, o raio é 3 também, só que é ao quadrado. 3 vezes 3 ao quadrado, que é 9. 3 vezes 9 dá 27 centímetros quadrados. Esse é o valor da área da base. Para calcularmos a área lateral, a gente vai fazer o cálculo através dessa formulazinha. π vezes o raio vezes a geratriz. O π vale 3, como a gente combinou desde o início da resolução dos exercícios. O raio vale 3 e a geratriz que a gente encontrou no item A vale 5. Temos então que 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 5, 45 centímetros quadrados. É o valor da área lateral. Para fecharmos o volume a gente tem que ter cuidado. É πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura, só que dividido por 3, no caso do cone. O π vale 3, o r vale 3. A gente observa até que essa área da base está calculada aqui em cima. A altura é 4. E o 3, que é da fórmula. Esse 3 com esse 3 vai embora. Vai sobrar 3 ao quadrado, que é 9, vezes 4. 9 vezes 4 dá 36 centímetros cúbicos, que é volume. Não esqueça, quando é área, centímetro quadrado. Quando é volume, o centímetro é cúbico, tá bom? Temos aí a questão 4 finalizada. Vamos para a questão número 5. Questão 5. Um cone equilátero que tem área da base igual a 100 π centímetros quadrados foi dividido exatamente ao meio, como mostra a figura abaixo. Sendo assim, determine. Então, olha só. A área da base desse cone equilátero, não podemos esquecer o que é um cone equilátero. Um cone equilátero, a sua altura é igual ao dobro do raio. Então, não esqueça desse detalhe. Perdão, a altura não. Aqui eu estou confundindo. Deixa eu arrumar aqui. Não é a altura, não. É a altura igual ao diâmetro do raio, é lá no cilindro. Perdão. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui não é a altura, é a geratriz.
no cone, a geratriz é igual ao dobro do raio. Ou seja, a geratriz é igual ao diâmetro. Então vamos arrumar aqui. Aqui, ó, a geratriz. A geratriz é igual ao dobro do raio. Então, olha só. Com esse detalhe da geratriz, a gente vai fazer o seguinte. Para calcularmos o raio, a gente tem que a área da base é π vezes raio ao quadrado. Só que esse valor foi dado, ele vale 100π. Esse π e esse π corta, vai sobrar r ao quadrado igual a 100. R vai ser igual a raiz quadrada de 100. Então nós temos que o raio é igual a 10 centímetros. Então o valor da medida do raio está encontrada já, vale 10 centímetros. O que é a geratriz? A geratriz é essa medida aqui, ó. Quando a gente tem um desenho, o cone foi dividido ao meio, mas o cone, quando ele está perfeitinho, completinho, ele tem mais ou menos esse desenho. Aqui é a geratriz, ó. Só que no cone equilátero, a gente tem que o raio e a geratriz, eles têm uma relação entre eles. A geratriz é igual ao dobro do raio. Como a gente já tem o raio, então vai ficar 2 vezes o raio. Então a geratriz vai ser igual ao quê? 2 vezes o raio, que é 10. Então teremos que a geratriz vai ser 2 vezes 10, que é 20 centímetros. Esse é o valor da geratriz. Então nós temos o raio, que é 10, a geratriz, que é 20. Ótimo. O que é o perímetro da secção meridiana? Ou seja, o perímetro é a soma de todos os lados do triângulo ABC. Então vou pintar aqui de vermelho esse triângulo ABC. Você tem que esse triângulo ABC, ele tem medidas bem tranquilas. Aqui é 2R. Aqui também, que é a geratriz, é 2R. E aqui também temos a geratriz, que é 2R. Ou seja, para calcularmos o perímetro, que é a soma de todos os lados desse triângulo, a gente vai ter que o perímetro vai ser igual à soma de todos os 3 lados. Então 2R mais 2R mais 2R. O R está fácil, o R é 10. Então vai ficar 2 vezes 10, mais 2 vezes 10, mais 2 vezes 10. Nem precisava fazer isso. Aqui eu poderia colocar simplesmente 6R, né? E isso daqui ficaria o quê? 20, mais 20, mais 20. Ou seja, 6 vezes 10 dá 60, ou 20 mais 20 mais 20 também dá 60. 60 centímetros. Ou seja, o valor do perímetro desse triângulo ABC que eu destaquei em vermelho é a soma de todos os lados, ou seja, 20 mais 20 mais 20. Então nós temos o valor do seu perímetro igual a 60 centímetros. O que é a área da secção meridiana? A área da secção meridiana vai ser a área desse triângulo. Um triângulo que tem todos os lados iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Você deve lembrar que a área do triângulo equilátero é sua aresta ao quadrado, multiplicado pela raiz de 3, dividido por 4. Então a gente vai ter que a área desse triângulo ABC vai ser o valor do seu A, que é 2R. 2R é 2 vezes 10, que é 20. 20 ao quadrado. Multiplicado pela raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,73, dividido por 4. Então nós temos aqui, ó, 20 ao quadrado dá 400, vezes 1,73, dividido por 4. Esse 400 por 4 dá 100, e 100 vezes 1,73 dá 173 centímetros quadrados, que aqui é a área, tá? É a área do triângulo ABC, ou seja, é a área da secção meridiana.
é o mesmo triângulo que está aparecendo aqui, ó. Esse triângulo aqui também é a área da secção meridiana. A mesma coisa, tá? Vou pintar melhor aqui. É a área desse triângulozinho aqui, ó. Eu vou pintar para você, ó. Ele é um triângulo equilátero, porque ele tem todos os três lados iguais. Então esse triângulo aqui, a gente pode utilizar a formulazinha, que é esse daqui, ó. A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Substituindo os valores, a medida da aresta da base é 20. 20 ao quadrado dá 400, que é 20 vezes 20. Vezes a raiz quadrada de 3, que é aproximadamente 1,73. Fizemos aqui a simplificação de 400 por 4. Sobrou 100 vezes 1,73, que dá 173 centímetros quadrados. Próxima questão. Questão número 6. Vamos dar uma olhada nessa questão sobre esfera. Dado uma esfera de raio 2 centímetros, ou seja, esse valor aqui, ó, 2 centímetros. Está pedindo para calcular a medida da superfície esférica. Você deve lembrar que a área da superfície esférica é 4 vezes o π vezes o raio ao quadrado. Teremos então 4 vezes 3 vezes o raio, que é 2 ao quadrado. 4 vezes 3 é 12, 2 ao quadrado é 4, 12 vezes 4 dá 48 centímetros quadrados. Esse é o valor da área da superfície esférica. Volume. O volume de uma esfera é dado pela seguinte fórmula. 4 terços de π vezes o r ao cubo. 4 terços vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 2, 2 ao cubo. Esse 3 com esse 3 a gente pode simplificar. Vai sobrar 1 aqui em cima, né? Que é 3 por 3 dá 1. 2 ao cubo é 8. Então a gente vai ter 4 vezes 1 vezes 8. 4 vezes 1 vezes 8 dá 32 centímetros cúbicos. Esse é o valor do volume dessa esfera, que tem raio igual a 2 centímetros. Uma questão simples, onde você está fazendo simplesmente a aplicação de fórmulas. Próxima questão, questão número 7. Você tem nessa questão uma semisfera. Vamos lá para o enunciado. Sabendo-se que a área da base de uma semisfera é 16 π centímetros quadrados, determine sua área total e o volume dessa semisfera. O que é a área da base aqui? Cuidado com a área da base. A área da base é esse círculo que nós temos aqui. Eu vou pintá-lo aqui para você. Esse círculo aqui é a área da base. Eu sei que a área da base é dada pela área de um círculo, πr ao quadrado. Mas quanto é que vale essa área? Vale 16 π, como foi dado aqui, ó. 16 π centímetros quadrados é o valor da área da base. Então aqui a gente pode cortar o π de um lado e o π do outro. Teremos r ao quadrado igual a 16. Você pode ver facilmente que r ao quadrado igual a 16, ou seja, vamos tirar a raiz quadrada de 16, que é exatamente 4 centímetros. O valor do r vai nos facilitar, porque a gente vai encontrar a área total dessa semisfera. Cuidado com essa área total. O que é a área total de uma semisfera? É a área de uma esfera completa, que é 4πr ao quadrado dividido pela metade, mais a área de sua base, que já está dada aqui, ó. A área de sua base já está dada aqui, ó, que é 16 π centímetros quadrados. Esse 4 corta com esse 2, aqui vira 2, porque 4 por 2 dá 2. A gente vai ter 2 vezes o valor do π, que é 3, vezes o raio ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais a área da base, que é 16 π. 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 4 ao quadrado, que é 16, mais 16 vezes o valor do π aqui, que é 3. 16 vezes 6 vai dar 96. 16 vezes 6, ou 6 vezes 16, dá 96.
16 vezes 3 dá 48. 96 mais 48 dá um total de 144 centímetros quadrados. Esse valor é o valor da área total da semisfera que está desenhada aqui acima. O que é o volume dessa semisfera? É o volume de uma esfera completa, que é 4/3 de πr ao cubo, só que eu tenho que pegar esse valor e dividir pela metade, porque é só metade de uma esfera. Então a gente vai ter 4/3 vezes o π, que é 3, vezes o raio, que é 4 ao cubo. A gente vai resolver isso tudo que está dentro do parênteses. E depois dividir por 2, que eu quero só a metade. Esse 3 aqui, ó, pode cortar com esse 3. Vai sobrar 4 vezes 4 ao cubo. 4 ao cubo é 64. 64 vezes 4 dá 256. Dentro do parênteses 256, só que eu tenho que dividir por 2. Dessa forma teremos 128 centímetros cúbicos. Esse é o volume da semisfera. Então, muito cuidado quando você tem uma semisfera, porque você tem que observar que a área vai ser metade de uma esfera completa, mas não podemos esquecer de sua base, que é um círculo. E o volume, a gente não pode esquecer que a gente tem que calcular o volume total de uma esfera completa, né? E depois pegar a metade. Metade, a gente sabe que é dividir por 2. Questão número 7 já foi, vamos para 8. Pessoal, a questão número 8 diz o seguinte: para fazer um peão, brinquedo muito apreciado pelas crianças, um artesão utilizará um torno mecânico e deixará o produto final com as seguintes medidas da imagem abaixo. Uma semisfera sobre um cone reto. Então você pode ver que na parte superior do peão tem uma semisfera e na parte inferior tem um cone. Está pedindo para calcular a área total em centímetros quadrados do peão e depois na letra B o volume de madeira em centímetros cúbicos utilizada na produção de um peão. Ou seja, quanto foi utilizado de madeira, né? Observe o seguinte, esse pedacinho aqui que eu vou colocar, ele vale 2 centímetros. Por que vale 2? Porque aqui também é raio, ó, do centro da semisfera até algum ponto da esfera, a gente tem o valor do raio. Seguindo aqui para baixo, nós temos que essa medida aqui, que é a altura do cone, vale 5 centímetros. Esse valor aqui da geratriz, a gente não tem. Esse valor aqui do raio, nós temos. Deixa eu apagar aqui, fazer um pouquinho melhor. Então, olha só, com esse desenho, a gente vai vendo o que a gente tem e o que a gente vai precisar para efeito de cálculo. Então, a gente tem que observar que na esfera ou numa semisfera, a medida mais importante é o raio, nós temos. E no cone, a gente tem que observar que a gente precisa no cone, vou até desenhar um cone aqui para você, vou desenhar ele de ponta para cima. Melhorei esse desenho. A gente no cone, a gente precisa de medidas importantes. São 3 medidas que a gente precisa. A gente precisa da altura, do raio e da geratriz. Com essas 3 medidas a gente consegue calcular qualquer coisa que a gente queira em um cone. Então a gente vai ter aqui, ó, desenhando um cone melhorzinho, a gente vai ter que essa medida aqui é a altura, essa medida aqui é o raio,
E essa medida aqui é a geratriz. Então a gente sabe que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então olha só, aqui essa medida aqui vale 2 também. Então nesse triângulo que está aqui, ó, a gente tem um triângulo retângulo. A geratriz eu não sei, a altura é 5 e o raio é 2. Então nesse triângulo aqui, que é o mesmo que está aqui, ó, só que de ponta cabeça, tá? É o mesmo triângulo, mesma coisa. Só que ele está virado. Um está numa posição e o outro está na outra posição. Olha só. Esse triângulo, a gente tem esse desenho aqui, ó. Essa medida aqui é 2. A gente sabe que ele é retângulo, tem um ângulo reto aqui. E essa medida aqui da altura é 5. Aqui nós temos a geratriz, que é um valor desconhecido até o momento. A geratriz ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais 2 ao quadrado. A geratriz ao quadrado vai ser igual a 25 mais 2 ao quadrado, que é 4. A geratriz ao quadrado é igual a 29. Tirando a raiz quadrada de 29, eu sei que é um valor maior do que 5 e menor do que 6. Então a raiz quadrada de 29, para efeito de cálculo, vamos ver quanto é que dá. A raiz quadrada de 29, vamos colocar 5,38. Vou pegar aqui um valor aproximado, tá? 5,38 centímetros. Por que eu preciso da geratriz? Eu vou te explicar. Eu preciso da geratriz porque para calcular a área total a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, item A. A área total do peão. A área total vai ser metade de uma esfera, ou seja, 4πr ao quadrado dividido por 2, que é essa parte superior, é uma semisfera. Por isso que eu pego a área de uma esfera e divido por 2, mais o que é essa parte superior? É a área lateral de um cone. A área lateral de um cone é π vezes r vezes a geratriz. Tá vendo por que eu calculei inicialmente a geratriz? Porque eu precisava dela. Então a área total vai ser dada por esse 4 corta com esse 2, aqui dá 2. Então vai ficar 2 vezes o valor do π, que é 3. O valor do raio é 2, 2 ao quadrado, mais o valor do π aqui continua sendo 3. O valor do raio coincide, né, que é 2. E o valor da geratriz é 5,38. Efetuando esses cálculos, a gente vai ter o seguinte. 2 vezes 3 é 6. 2 ao quadrado é 4. 6 daqui vezes 4 daqui dá 24. Mais 2 vezes 3 é 6. Então vai ficar 6 vezes 5,38. 6 vezes 5,38 dá 32,28. 32,28. E somando esses dois valores, a gente vai ter o valor de 56,28 centímetros quadrados. Esse valor é o valor da área total do peão. Então o que a gente fez? A gente pegou metade de uma esfera mais a área lateral do cone. Então ficamos lá em cima com 2 vezes 3 vezes 2 ao quadrado, que é 6 vezes 4, no final das contas dá 24. E do outro lado a área lateral do cone, que ficou 6 vezes 5,38. Somando esses dois valores, nós ficamos com 56,28 centímetros quadrados. Esse valor é o valor da área total do peão. O item B está pedindo para calcular o volume. O que é o volume de um peão? É saber quantos centímetros cúbicos de madeira foi utilizado para a confecção dele.
O volume dele vai ser dado por 4/3 de πr ao cubo dividido por 2, que é o volume de uma semisfera, mais o volume de um cone, que é πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Então, olha só o volume. 4/3 de π, que é 3, vezes o raio, que é 2 ao cubo, tudo isso dividido por 2. Novamente eu vou bater nessa tecla. Estou dividindo por 2, que é uma semisfera. Mas o π vale 3, o raio continua valendo 2, coincide tanto o raio para a semisfera como para o cone, vale 2 centímetros, e a altura do cone é 5, também aqui tudo dividido por 3. Esse 3 aqui pode cortar com esse 3, esse 3 aqui também pode cortar com esse 3, e a gente vai ter o seguinte: 4 vezes 2 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá 32, dividido por 2. Mais 2 ao quadrado vezes 5. Ou seja, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5 dá 20. Dessa forma, nós temos que o volume é igual a 16, que é 32 dividido por 2, mais 20. Temos então o volume do peão igual a 36 centímetros cúbicos de madeira que foi utilizado. Fechamos aí a resolução dessa lista de exercícios de fixação sobre sólidos de revolução. Acompanhe, qualquer coisa volte, assista mais uma vez. Desejo a você que você tenha sucesso aí